Boa noite, galera. Tudo bem por aí? Todos estão bem durante esse período? Hoje a gente vai dar continuidade à matéria de sociologia. Nós abordaremos especificamente Max Weber, digamos que, um dos reféns da gripe espanhola, morto durante a pandemia aí, que vai de 1917 a 1920 aproximadamente, né? Gripe espanhola, que é a influenza H1N1, e que nós podemos comparar com esse momento que nós estamos vivendo aí, claro, em seu determinado aspecto, em sua determinada, digamos que, dimensão, com o nosso atual coronavírus, né? Max Weber foi morto aos 56 anos de idade pela gripe espanhola, né? Vamos lá, galera. Em relação a Max Weber, ele é o terceiro representante na nossa cronologia sociológica da sociologia clássica, juntamente com Durkheim e Marx. É importante nós citarmos que Weber, por exemplo, ele vai dar um contraponto às visões durkheimianas em relação ao estudo da sociedade. Então, ele vai criar um novo método de análise que vai, digamos que, contrariar a sociologia de Durkheim, né? Então, ele vai criar o que nós chamamos como método compreensivo, que parte de uma humanização da sociologia. A partir desse momento aqui, nós vamos visualizar uma decadência, um detrimento do cientificismo positivista, que dava as bases para o pensamento durkheimiano. Nós vimos lá com Auguste Comte, no começo de nossas aulas de sociologia, e uma valorização do idealismo alemão, uma nova vertente filosófica e sociológica aí, nascente durante o contexto do século XX e 19 e 20, certo? Ou seja, esse método compreensivo de Max Weber, ele vai transformar, ele vai dar novas bases à sociologia e vai, digamos que, bater de frente com a ideia de Durkheim, com a sociologia de Durkheim. A preocupação principal para Weber vai ser captar o sentido que os indivíduos atribuem às próprias ações, valorizando a subjetividade, a diversidade e a compreensão. Para nós entendermos isso um pouco mais a fundo, nós voltamos lá em Durkheim. Durkheim vai dizer, por exemplo, que os seres humanos e que o comportamento humano em sociedade ele é pré-determinado pela sociedade na qual o indivíduo se encontra. Ou seja, os indivíduos nada mais são que resultados da própria sociedade para si mesmo, de acordo com a moral e a ética desenvolvida ao longo do tempo pelos grupos sociais, pelas instituições sociais de determinada sociedade, nós teremos a construção de um comportamento ideal dos indivíduos que vai, digamos que, ser representado através do fato social. Então, o fato social para Durkheim são todas as ações dos indivíduos em sociedade, ações essas, comportamento esse, que é pré-determinado pela própria sociedade. No caso de Weber, aqui, por que vai ser um contraponto? Porque ele vai valorizar, ele vai humanizar essa realidade. Ele vai dizer que a realidade dos indivíduos, o comportamento dos indivíduos, ele não é regido apenas unicamente pela sociedade na qual esse indivíduo se encontra, mas, sobretudo, ao sentido que os indivíduos dão às suas próprias ações. Ou seja, cada atitude, cada ação, cada comportamento, ele vai ser subjetivo, ele vai ser diferente, ele vai ser diverso, de acordo com as relações sociais entre dois indivíduos, entre indivíduo A e indivíduo B, ou entre o indivíduo e a sociedade na qual ele se encontra. Ou seja, nós temos aqui uma visão muito mais subjetiva, buscando compreender essas ações individuais, do que aquela, digamos que, generalização, exteriorização que nós vemos no pensamento de Durkheim. O pensamento de Weber, portanto, ele é mais amplo e ele dá, digamos que, às ações uma subjetividade. Certo? Bem, os conceitos que nós vamos ver nessa aula especificamente aqui são os conceitos trabalhados por Max Weber durante a sua grande parte da sua vida, né? Conceitos esses de ação social, dominação legítima, burocracia, monopólio da violência, ética protestante de espírito do capitalismo, racionalização, desencantamento do mundo e ascese intramundana. Todos esses conceitos estão presentes na grande parte das suas obras,
principalmente na Ética Protestante no Espírito do Capitalismo, sua grande obra aí, grande e principal obra de Max Weber, certo? E a gente começa com o conceito de ação social. O que é ação social? Bem, Max Weber vai dizer que a ação social é todo comportamento humano com um significado subjetivo com base entre indivíduos, na relação entre indivíduos. Então, nós temos uma relação social entre dois indivíduos, indivíduo A e indivíduo B. De acordo com a afetividade, de acordo com a relação entre esses indivíduos pré-existente, nós vamos ter ações individuais diferentes, certo? A base do estudo sociológico de Max Weber vai ser exatamente essa ação social. É com base nessa ação social, nesse conceito, que ele vai criar a sua sociologia e vai desenvolver o seu pensamento sociológico. Então, quando nós dizemos que Durkheim diz que existe a sociedade que impõe uma pressão sobre o indivíduo, Weber vai dizer, por um outro lado, que existem dois indivíduos que se relacionam entre eles e criam relações sociais ou socializam. É exatamente essas relações sociais que dão base à sociedade, sobretudo, certo? E ele vai dizer que existem diversos tipos de ação social. Ele vai resumir essa ação social em 3 diferentes tipos, certo? E a ação social ela vai depender da relação entre os indivíduos já existente, certo? Se o indivíduo A não tiver nenhuma relação com o indivíduo B, a ação social vai ser uma. Se ele já tiver uma relação pré-existente, essa ação social vai ser outra, certo? Vai ser diversa. Enfim, quais são os tipos de ação social? O primeiro é a ação social afetiva, que é basicamente um comportamento humano com base no estado de consciência ou no humor do indivíduo. Ou seja, a ação social afetiva, ela é nada mais que uma reação emocional. Por exemplo, o seu comportamento, quando você estiver com uma pessoa que você já tem uma relação afetiva maior, vai ser diferente do comportamento que você tiver com uma pessoa que você não tem nenhuma relação afetiva ainda, certo? Um exemplo disso, nós podemos citar aqui, por exemplo, na relação que vocês têm com a esposa, com o esposo, com a namorada, com o namorado, com a mãe ou o pai de vocês. É uma relação afetiva, certo? É uma relação emocional. Por um outro lado, se vocês tiverem um comportamento, se vocês tiverem uma relação com uma pessoa que vocês nunca viram na vida, essa ação social, essa relação, ela não vai ser afetiva, a menos que você tenha como base, digamos, para essa relação, suas emoções. Então, por exemplo, um estresse no trânsito pode levar a uma ação social afetiva, uma vez que você pode ter uma reação emocional. Uma briga no trânsito, um xingamento, nada mais é que uma ação social afetiva, porque ela tem base nos seus sentimentos, na sua emoção, no seu humor individual, certo? Então, essa é a ação social afetiva. Em segundo lugar, nós temos a ação social tradicional, que é o comportamento individual ditado pelos hábitos, costumes e tradições e crenças do indivíduo. Nada mais é essa ação social tradicional do que a ação habitual prática. Então, digamos que é aquilo que está enraizado no costume, na tradição ou no hábito cotidiano de determinado indivíduo, que vai reger o seu comportamento, vai reger a sua prática de acordo com a vivência pré-estabelecida dentro da sociedade, que você já teve dentro da sociedade, de acordo com os costumes e as tradições ou as crenças que você tem, de acordo com o que você vivencia na sociedade. Essa é a ação tradicional, ação social tradicional. Como um bom dia completamente mundano, completamente habitual, completamente
cotidiano, né? O bom dia, boa noite que você dá a uma pessoa na rua. É uma ação social que já está enraizada no contexto tradicional, né? Já está, digamos, na tradição dessa sociedade determinada, como um aperto de mão, um abraço e assim por diante. Cada sociedade vai ter uma ação social tradicional distinta, certo? E as pessoas vão agir de acordo com as tradições. É a ação social tradicional. E em terceiro, nós temos a ação social racional, que vai ser dividida em duas. A ação social racional com relação a valores e a ação social racional com relação a fins. A com relação a valores, nada mais é que o comportamento que obedece a princípios de fundamental importância estabelecidos com clareza pelo indivíduo, ou seja, pensados racionalmente, ligados à ética e à moral. Então, digamos que é a ação social que você toma racionalmente, ou seja, pensando, já estabelecido de acordo com a sua intelectualidade, ligado à parte moral e à parte ética individual. Ou seja, é a ação que você vai tomar racionalmente com base na sua moral e na sua ética. E a ação social racional com relação a fins, que vai ser o comportamento também racional, que busca meios para alcançar determinado objetivo. Então, por exemplo, o pessoal que está assistindo essa aula com o objetivo de passar num concurso público ou num vestibular, nada mais está fazendo do que uma ação social racional com relação a fins. O objetivo de vocês, nessa ação que vocês estão tendo, de assistir essa aula, nada mais é que passar no concurso público, passar no vestibular. Então, é uma ação social que vocês estão tomando racionalmente, buscando um determinado objetivo, buscando alcançar determinado fim, certo? Esses são os diversos tipos de ação social para Weber. E todo o nosso comportamento em sociedade, todo o nosso comportamento social vai ser exatamente esses tipos distintos de comportamento. Pode ser afetivo, pode ser tradicional ou pode ser racional, a valores afins, certo? Então, nós vamos ter distintos. Isso engloba todas as nossas atitudes sociais, tá, galera? Qualquer uma delas que vocês puderem pensar, desde limpar a louça para não tomar bronca da esposa, da mãe, do pai, enfim, até sentar no sofá para assistir um filme, vai ser com base nesse pensamento weberiano de que existe a relação entre dois indivíduos num processo de socialização que vai reger o comportamento individual dentro dessa sociedade. Ou seja, nós temos algo muito mais amplo do que aquela ideia do fato social de Durkheim. Não é apenas a sociedade em si que vai predeterminar o comportamento do indivíduo, mas sim a relação que os indivíduos têm entre eles. Exatamente por isso, o comportamento individual ele é subjetivo e não objetivo, como defendia Durkheim. Ou seja, as nossas atitudes, elas dependem da nossa relação, do nosso nível de socialização, do nosso nível de afetividade para com as outras pessoas. Portanto, a sociologia weberiana, ela é muito mais compreensiva do que a durkheimiana, certo? Exatamente por isso que a sociologia de Weber, a sociologia compreensiva, recebe esse nome de compreensiva, porque ela busca entender, ela busca olhar subjetivamente para as relações sociais. E nós chegamos agora à dominação legítima. Dominação legítima nada mais é que a submissão de determinado indivíduo ou grupo social a alguma autoridade por meio da legitimação. Bem, para nós entendermos um pouquinho isso, nós temos que pensar que dominação legítima é quando as ações dos dominados passam a ser orientadas pela obediência às vontades dos dominantes, que estão internalizadas nos dominados. É, por exemplo, aquela ação, digamos, que você toma até, digamos que, já
já estabelecida na sua ideia, não como obrigação, mas como algo cotidiano, mas que não é vontade sua, mas sim orientada pela vontade de um ser dominante. Por exemplo, na casa de vocês, quando vocês decidem lavar a louça apenas pelo desejo, apenas pela vontade da pessoa dominante na sua casa. No caso, pode ser quem quer que seja, né? Essa é a ideia. Isso não é reconhecido, galera, como coerção ou obrigação, certo? Por quê? Porque é legitimado por quem está no poder com um processo de legitimação que a gente vai ver já já. Isso pode acontecer por diversos motivos, como leis, diferentes tipos de leis ou regras impostas dentro de um conjunto burocrático ou imposta num conjunto legislativo. Isso pode acontecer por uma admiração que você tem a um sujeito, a uma pessoa que está no seu grupo social. Isso pode acontecer de acordo com os costumes ou as tradições que já estão dentro da sua sociedade, certo? Então, essa dominação, ela acontece e ela é legitimizada de acordo com esses motivos, certo? Você passa a ser dominado, pode ser de acordo com as regras ou de acordo com a admiração que você tem com alguém ou os costumes e tradições. Para a gente entender isso um pouquinho mais, nós abordamos os diversos tipos de dominação para Max Weber. Ele vai dividir os tipos de dominação em 3. Dominação tradicional, dominação carismática e dominação racional legal. A dominação tradicional vai ser aquela com base na obediência a costumes já arraigados dentro da sociedade, já pré-existentes dentro da sociedade. Na grande maioria das vezes, essa dominação tradicional ela vai ser fruto de uma relação desigual naturalizada. Como? Bem, um exemplo de relação desigual naturalizada é a relação entre senhores e súditos, ou senhores e escravos, senhores e servos, e assim por diante. A gente pode citar aqui, por exemplo, o feudalismo, o período feudal. Durante o período feudal, nós tínhamos a relação direta entre suzerania e vassalagem, entre suzeranos e vassalos, seja entre suzeranos, cavaleiros que herdaram terras, como Henrique de Borgonha, ou seja, um rei dos francos, seja Carlos Magno, e seus súditos, sejam esses cavaleiros, como Henrique de Borgonha, lá mais tarde, que vai dar origem a Condado Portucalense, mais tarde chamado de Reino de Portugal, ou seja um simples servo camponês durante esse período feudal. Então, nós temos uma relação que é desigual, hierarquizada, de acordo com a sociedade estamental, e naturalizada ao longo do tempo. Então, esses servos, por exemplo, eles não vão visualizar isso como algo coercitivo, como uma obrigação, mas algo natural dentro da sociedade, uma vez que é fruto de um processo que leva à existência dessa relação e que não é visualizada como uma relação desigual. Ela é visualizada como uma relação natural ao longo do tempo, que nasce ao longo do tempo, certo? Ou o patriarcado que existe no Brasil até os dias atuais, claro, mas que é símbolo principalmente da nossa sociedade colonial e monárquica, né? Patriarcado que é basicamente o modelo, a estrutura, digamos, de poder durante esses períodos aí, que tem como base o homem como líder de família, chefe de família ou representante maior de uma nação, de um estado, de um determinado território, ou até da família por si só, né? Então o homem ele vai se encontrar acima das mulheres, acima das outras pessoas, dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto político nacional, certo? Patriarcado, que é uma relação desigual, que é naturalizada ao longo do tempo, que fora naturalizada ao longo do tempo. Claro que tem sido quebrado nesses contextos contemporâneos a partir, principalmente, do ganho de direitos, a partir das lutas, né,
das lutas de classes aí, como diria Marx. Então, esse patriarcado e essa relação desigual naturalizada, seja da servidão, seja da escravidão, seja da misoginia, essa relação desigual que vem sendo quebrada ao longo do tempo, de acordo com a luta de classes, de acordo com a busca por maiores direitos, sejam femininos, sejam dos trabalhadores rurais, sejam dos trabalhadores do campo, sejam dos escravos, certo? Nós temos, em segundo lugar, a dominação carismática, que é a obediência a uma figura que se apresenta como dotada de dons extraordinários e capaz de atos transformadores de determinada realidade. Bem, nessa dominação carismática aqui, Weber vai dizer que o carisma e a boa oratória se apresentam como aspectos importantes dentro desse contexto de dominação. Nós temos como exemplo dessa dominação carismática profetas, líderes políticos, religiosos, aqueles que utilizam da boa oratória ou desses dons extraordinários para transformar determinada realidade. Nós podemos citar, por exemplo, num contexto histórico, profetas como Maomé, como Jesus Cristo, são, ao mesmo tempo, líderes religiosos e considerados profetas em suas religiões, mas nós podemos citar também aqueles que tinham um caráter messiânico ou até de profetas, como Antônio Conselheiro. Então, José Maria, a gente pode citar esses diversos profetas messiânicos aí que surgem também num contexto de crise da República Oligárquica, mais tarde dentro do Brasil. Nós temos vários exemplos para citar entre eles. Além disso, nós podemos citar líderes políticos também, como Getúlio Vargas, nós podemos citar líderes políticos como Adolf Hitler, que impõem essa dominação carismática através da boa oratória. E além deles, nós podemos citar guerreiros, como, por exemplo, a esperança em Aquiles, em Troia, nos contos da Ilíada e da Odisseia. Então, em uma pessoa que se demonstra dotada de dons extraordinários e que podem transformar determinada realidade. Ou Joana d'Arc, que mais tarde fora transformada em santa, certo? Então, esses são alguns exemplos de dominação carismática. E nós temos, por último, a dominação racional legal, que seria a obediência a um conjunto de regras estabelecidas em um estatuto. Basicamente, nessa dominação racional legal, nós podemos visualizar uma impessoalidade da dominação, ou seja, o sujeito dominador ele não vai ser mais humanizado, ele vai, digamos que, se encontrar travestido em outras formas. O que nós visualizamos hoje, a forma mais difundida que nós podemos ver atualmente, é exatamente a burocracia, certo? Importante nós citarmos que essa dominação racional legal, não obrigatoriamente, ela tem que vir através de uma legislação imposta por um Estado, mas pode ser também pela burocratização de uma determinada empresa, pela burocracia imposta por uma determinada empresa, ou seja, pelas regras estabelecidas de um estatuto específico. Alguns exemplos que nós podemos citar de dominação racional legal são o Estado moderno. Então, a criação de um Estado que não mais tem como base o poder centralizado nas mãos de uma figura divina, mas, sobretudo, de uma figura agora racional que coloca e que põe em prática essa burocracia estatal. Então, é algo típico do Estado moderno. Nós podemos citar um outro exemplo dos municípios atuais, que tem como base, digamos, estrutural legislativa, digamos que essa burocracia. Então, para você tomar qualquer medida municipal, você tem que seguir a burocracia desse município específico, certo? Nós podemos citar as empresas privadas contemporâneas, modernas contemporâneas, né? O que nós vemos como empresas privadas hoje, elas têm por trás de sua, digamos, por trás de sua nomenclatura, por trás de sua essência, uma burocracia bem estabelecida, portanto, um conjunto de regras que está além dos indivíduos,
ou seja, os indivíduos eles passam a ser dominados pelo, digamos, proprietário, mas que não tem uma figura de dominação por si só. Porque quem vai, digamos que, quem vai representar essa figura de dominação vai ser a burocracia. Então, a dominação racional legal é quando, digamos que, o proprietário do meio de produção, proprietário da empresa, ele vai criar um estatuto, um conjunto de regras, uma burocracia para colocar em prática o seu domínio impessoalmente. Né? Essa é a dominação racional legal. E o que nos traz a burocracia? Segundo Weber, o constante processo de racionalização e de desencantamento do mundo, que a gente já vai abordar, leva a uma burocratização em todos os tipos de organizações humanas, possibilitando a prosperidade econômica e levando, ao mesmo tempo, a desumanização dos trabalhadores. Então, nós vamos ver aqui uma dualidade em relação a essa abordagem. Weber vai dizer, por exemplo, que, em alguns termos, essa racionalização do mundo vai ser positiva, porque vai levar a uma melhoria da qualidade de vida de grande maioria das pessoas, coisa que nós vemos quando nós temos, principalmente, os feitos da primeira e segunda revolução industrial sendo colocados em prática. Nós vamos visualizar, por exemplo, a mais rápida produção alimentícia, que vai diminuir, sobretudo, a fome ao redor do mundo. Claro, nos países mais industrializados. Então, nós temos um ponto positivo dessa burocracia, dessa burocratização do trabalho, porém, por um outro lado, essa burocracia vai fazer com que os seres humanos sejam, digamos, vistos como máquinas. Ou seja, vai levar a uma mecanização do trabalho humano que vai ser visualizado como uma forma mecanizada. Ou seja, o trabalho humano agora ele vai ser desumanizado, uma vez que o ser humano vai ser, digamos que, colocado dentro de uma caixinha, de uma jaula de ferro, como ele diz, e que vai ter a sua liberdade restringida exatamente por essa burocracia. Vamos entender isso mais a fundo. Ele vai dizer, nesse quadrinho da direita que vocês estão visualizando aí, ele vai dizer que a moderna sociedade industrial trouxe avanços tecnológicos e econômicos. Isso se deu por um aumento da racionalização na estrutura burocrática que impôs novos controles, restringiu as liberdades individuais e corroeu os laços comunitários e de parentesco. A eficiência burocrática suprimiu as interações tradicionais, nos prendendo numa jaula de ferro da racionalidade. Ou seja, a racionalização do mundo ela vai levar à diminuição das liberdades individuais humanas. Ou seja, os seres humanos agora eles vão ser visualizados muito mais dentro de uma estrutura do trabalho, de uma divisão do trabalho, como máquinas funcionando de acordo com a necessidade padrão estabelecida. Isso vai levar, por exemplo, a diminuição da criatividade dos seres humanos, que vão estar inclusos agora dentro de uma jaula onde eles devem seguir as regras, devem seguir exatamente o que os é imposto, certo? Então, a burocracia ela tem seus pontos positivos e negativos, mas, sobretudo, a sociedade contemporânea, esse ponto negativo vai sobressair, uma vez que ele vai fazer com que os seres humanos estejam agora cerceados de suas liberdades. A sua liberdade vai ser, digamos que, minimizada, uma vez que ele vai sofrer a imposição de um determinado conjunto de regras, vai fazer com que ele diminua a sua imaginação, ele vai ter pouco espaço para criatividade e para iniciativa pessoal, certo? E os diversos tipos de legitimação, de dominação legítima, uma delas a burocracia, vai levar ao monopólio da violência.
Para Weber, a partir do processo de legitimação, o Estado passa, ao longo do tempo, a desenvolver o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. Ou seja, para ele, no pensamento moderno ocidental, o Estado e seus agentes estatais é o único que pode exercer sua autoridade com o uso da violência, uma vez que esse tenha sido considerado legítimo. Então, se nós formos pegar o exemplo atual, o Estado é o único, ou os agentes estatais são os únicos que podem, a partir da sua própria hierarquia, da sua própria autoridade legitimada através do que nós vemos, seja carismaticamente, seja tradicionalmente, ou seja racional legalmente, no caso aqui, de uma sociedade contemporânea, vai ser racional legal, por meio desse conjunto de leis, desse conjunto de regras criados especificamente de acordo com um contexto social, um grupo social, uma instituição social, de acordo com essa burocracia, o Estado ele vai ser o único que vai poder utilizar da violência como meio para alcançar determinado fim. É o único que vai ter o monopólio da utilização da força, certo? Da utilização da violência. E isso pode acontecer por diversas maneiras. Se nós pegarmos, por exemplo, a sociedade alemã nazista do século XX, principalmente aquela comum à Segunda Guerra Mundial, ela vai ser visualizada como uma sociedade legitimada carismaticamente e racional legalmente. Então, a figura nazista de Adolf Hitler, ela é uma figura legitimada que vai poder ter esse uso da força física dentro do território alemão e dentro, sobretudo, do território conquistado pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ela vai poder utilizar a força física que vai ser aceita pela população apenas dessas tropas, apenas desse Estado específico, a partir de uma dominação, a partir da legitimação da dominação. Certo? Então, nós visualizamos aqui uma nova estrutura estatal, uma vez que o Estado contemporâneo ele é construído a partir dessa racionalização do mundo, ele é construído a partir desses diferentes tipos de dominação e dessa legitimação à dominação, certo? Enfim, e nós chegamos aqui à Ética Protestante ao Espírito do Capitalismo, que é nome, inclusive, do livro, da principal obra de Max Weber. Né? Obra essa que vai abordar uma associação do fenômeno religioso, da ética protestante, à formação econômica capitalista. Então, Weber vai dizer, por exemplo, que o capitalismo é um fruto, é um resultado da ética protestante, do desenvolvimento da ética protestante ao longo do tempo. Ética protestante essa que se apresenta como elemento fundamental para a introdução do comportamento de acumulação fundamental ao capitalismo. Então, quando nós falamos de ética protestante, é importante nós citarmos que Weber ele vai estudar, sobretudo, a reforma protestante luterana e calvinista e puritana, mais tarde, anglicana, puritana, do século XVI, XVII, e que vai, digamos que, estruturar e vai desenvolver o capitalismo como nós conhecemos. Ou seja, a ética protestante, a ética calvinista, sobretudo, de êxito material como indício de graça divina, aquela ideia de que os seres humanos, eles aliás, de que Deus fosse onisciente, onipresente, onipotente, e de que os seres humanos já fossem predestinados à salvação eterna, ou seja, Calvino vai defender, por exemplo, que os humanos nascem predestinados a irem ou não para o paraíso, a salvação eterna. E para visualizar quem seria predestinado e quem não seria predestinado, digamos que o principal indício de quem estaria predestinado à salvação eterna seria exatamente o êxito material. Então, por exemplo,
a partir do trabalho incessante, a partir do trabalho metódico, a partir da racionalidade dentro do mundo do trabalho, os seres humanos eles podem visualizar se estão ou não predestinados a essa salvação. Eles vão obter indícios com base na sua própria prosperidade econômica. Quanto mais eles conseguirem, acumular materialmente falando, mais certeza eles teriam de que estariam predestinados à salvação eterna. Ou seja, o protestantismo ele seria a origem da primeira religião com bases racionais, ou seja, o pensamento racional humano de predestinação com base nessa salvação eterna, ou seja, dos indícios, com base na coleta de indícios, a racionalidade ela vai levar à coleta desses indícios que vão demonstrar se o ser humano chega ou não à salvação eterna. Indícios esses que seriam a prosperidade econômica, a acumulação. Quanto mais coisas vocês tivessem, quanto mais coisas nós tivéssemos, mais demonstraria para nós mesmos que nós estaríamos predestinados à salvação eterna, certo? Então, esse espírito, essa ética protestante, ela vai estar diretamente ligada ao desenvolvimento capitalista no mundo contemporâneo, moderno e contemporâneo. O capitalismo ele vai se utilizar, digamos, dessa ética protestante para crescer no mundo ocidental. E é exatamente essa ética protestante que vai dar origem e estrutura para o crescimento desse capitalismo. Exatamente porque ele valoriza o trabalho, sobretudo, certo? O que é racionalização e desencantamento do mundo? Bem, Weber vai dizer que a partir do desenvolvimento do pensamento religioso protestante, sobretudo calvinista e puritano, a visão mundana ela vai passar por um processo de racionalização, levando a um constante e intermitente desencantamento do mundo. Por exemplo, ao longo do tempo, as explicações mágicas vão perder força. Quais são essas explicações mágicas que nós estamos dizendo aqui? Explicações mágicas seria basicamente aquela ideia de que um vulto, de que uma imagem santificada, digamos, estaria nos dizendo algo, transmitiria a nós uma mensagem que nós deveríamos seguir, certo? Bem, explicações mágicas seria basicamente essa explicação católica cristã com base nos santos, essa santificação de pessoas ou de vultos, digamos que santidades mágicas, entidades desconhecidas, entidades mágicas, que os seres humanos aplicariam aliás, que os seres humanos seriam submissos e que a partir de então seguiriam um padrão. Essas explicações comuns ao cristianismo, explicações mágicas, santificadas, vão começar a cair em, digamos que, esquecimento, dando lugar a uma explicação religiosa racional, como essa explicação, por exemplo, calvinista, como essa explicação luterana. Então, nós vamos visualizar um detrimento dessas explicações mágicas da Igreja Católica, como, por exemplo, a venda de indulgências, né, que seria propagada pela Igreja Católica, de que você poderia comprar um pedaço da cruz de Cristo, você poderia comprar um terreno no céu, pagando simplesmente a Igreja Católica, para dar lugar para a valorização de uma vida mundana com base numa racionalidade religiosa. Então, aqui, nós temos o segmento de novas doutrinas religiosas, que tratam o sagrado e o profano. Então, a partir disso aqui, a partir desse contexto, a partir do nascimento das religiões protestantes, nós vamos visualizar o que nós vamos ver logo menos como a sese intramundana, mas, sobretudo, a santificação das ações desse mundo aqui. Ou seja, por mais que nós tenhamos a predestinação,
o que nós fizermos enquanto seres nesse mundo natural, enquanto nós fizermos aqui, o que nós fizermos aqui, vai demonstrar a nós se nós estamos predestinados à salvação ou não. Ou seja, não adianta você comprar um pedaço da cruz de Cristo, mas sim adianta você trabalhar e viver uma vida digna, porque o trabalho dignifica o homem, segundo essas religiões protestantes aqui. Então, o mundo ele vai ser tratado a partir de uma racionalização, certo? E nós vamos ver uma grande diferença aqui. O que vai fazer com que nós deixemos de lado as explicações mágicas para dar lugar para as explicações racionais, para um pensamento racional, certo? O que vai levar a um desencantamento do mundo. Ao longo do tempo, esse mundo vai ser cada vez mais explicado com base na racionalidade humana, deixando de lado a mágica, deixando de lado digamos que as explicações teológicas, certo? O que nos traz a ascese intramundana. A ascese intramundana é a ideia weberiana, digamos, de iluminação através da santificação das ações cotidianas. Bem, a ascese intramundana é essa que vai ser, digamos que, a ideia de que a espiritualidade e os feitos nesse mundo intramundanos, nesse mundo natural, vão levar a exatamente o que nós dissemos vão levar a uma visualização da salvação eterna, certo? Então, as ações cotidianas, agora elas vão ser importantes, sobretudo, a moral e a ética, principalmente no mundo do trabalho, um trabalho agora dividido em etapas, né? Um trabalho agora onde nós visualizamos digamos que a distribuição, a divisão social do trabalho. Esse trabalho vai ser santificado. Então, nós visualizamos aí tudo que o capitalismo necessitava para o seu crescimento, a valorização do trabalho. A partir desse contexto aqui, os protestantes vão valorizar esse trabalho e vão visualizar as outras atitudes humanas, seja a atividade física, seja o lazer, seja qualquer outra atividade humana, o prazer humano, atividades que levam ao prazer humano, caindo em, digamos, esquecimento, uma vez que o trabalho é quem vai dignificar o homem. Então, nós temos uma valorização do trabalho que leva diretamente ao desenvolvimento capitalista, certo? Esse conceito de ascese intramundana, ele é associado à formação e ao crescimento do capitalismo no Ocidente, exatamente porque santifica o trabalho. Nesse contexto aqui, nós vamos ver que os protestantes, que nós conhecemos hoje como seguidores das doutrinas protestantes no Brasil, por exemplo, são principalmente os evangélicos. Os protestantes esses, então, que vão dizer, em outras palavras, claro, mas que o êxito material, quanto mais coisas vocês tiverem, o êxito material, ele vai demonstrar a sua salvação eterna. Ou seja, se você trabalhar, se esforçar e acumular matéria, acumular bens materiais, vai demonstrar o seu êxito na vida mundana, sobretudo, portanto, digamos, a sua salvação ou não no final da sua vida, certo? Como nós temos como consequência dessa imagem trabalhada por Max Weber, uma mudança da visão religiosa em relação à riqueza. A partir desse momento, com a reforma protestante de Lutero, Calvino e Henrique VIII, com a criação do anglicanismo, o puritanismo, nós vamos ter uma nova abordagem em relação à riqueza e a Igreja Católica vai responder com a Contra-Reforma, mas que também leva ao longo do tempo, ao longo do processo histórico, Igreja Católica essa, que vai também se transformar mesmo que um pouco, certo? Ou seja, a partir desse momento aqui, a riqueza, ela vai comprovar a honestidade religiosa do indivíduo. Se ele seguiu ou não as bases da sua religião, no caso aqui do calvinismo, do luteranismo ou do anglicanismo, então, do protestantismo sobretudo.
se o indivíduo foi honesto ou seguiu as regras da sua religião ou não, nós vamos ver a partir da riqueza desse indivíduo, da acumulação de bens materiais desse determinado indivíduo. E isso vai ser base da formação do homem econômico moderno. Um exemplo disso é a palavra negócio, né? Hoje nós temos, dentro de um padrão econômico aí, quando nós falamos do mundo do trabalho, nós falamos do mundo dos negócios. E negócio nada mais significa do que a junção de duas palavras, tem origem na junção de duas palavras, e significa a negação do ócio. Ou seja, quando você está fazendo um negócio, quando você está trabalhando, quando você está praticando uma atividade econômica, você está negando o ócio, que seria, digamos que, prazeroso aos seres humanos, você está negando os prazeres humanos, que vai te levar a uma realização religiosa, a uma salvação eterna, certo? Então, o que Weber quer dizer com todo esse pensamento dele é que as relações sociais entre os indivíduos, elas são regradas, elas são, digamos que, estruturadas de acordo com a dominação entre esses próprios indivíduos, sobretudo levando ao desenvolvimento capitalista de acordo com o pensamento religioso ocidental, estruturado ao longo do processo histórico, ao longo principalmente da Idade Moderna e contemporânea, certo? A nossa sociedade capitalista atual, ela tem suas bases exatamente nessa origem do protestantismo e do homem econômico moderno com base no capitalismo e nessas bases religiosas, né? Com base nessas estruturas, nesse pensamento religioso protestante. Enfim, por hoje é isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueçam de me enviar via WhatsApp, Facebook, por onde vocês quiserem, aí pelas redes sociais, ou deixar no próprio YouTube, que eu visualizo e respondo vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrem-se, todo cuidado é pouco durante esse período aí, para que vocês não terminem como o nosso querido Max Weber, que foi, digamos que, acometido, que veio a óbito por causa de uma pandemia, como nós estamos tendo agora. Então, todo cuidado é pouco. Cuidem-se, lembrem-se, não saiam de casa, a não ser que for necessário. Aqueles que estejam trabalhando durante esse período, que estejam fazendo suas obrigações, todo cuidado é pouco, beleza? Cuidem-se, beijo no coração e até a próxima. Abraço, tchau, tchau.